Bom dia, boa tarde, gente, boa noite para aqueles que estão no horário de verão já. Estamos entrando agora ao vivo para essa live. Tirar aqui essas coisas aqui. Como anunciei para vocês, hoje nós vamos falar sobre ideologia de gênero, esse tema que está dividindo o Brasil, que está causando todo tipo de impacto. E muita gente não sabe exatamente o que é isso, por que de uma hora para outra isso apareceu e as pessoas estão discutindo isso. Alguns acreditam que é porque a Globo fez uma novela tratando desse tema, mas, na verdade, hoje nós vamos abordar esse assunto, a ideologia de gênero, sob diversas óticas, sobre a ótica da ciência, a ótica da espiritual, sob a ótica social, e vamos também debater aqui com vocês, conversar a respeito de como que nós podemos combater essa ideologia, que é algo tão funesto, tão ruim, né, para as nossas crianças e especialmente para aqueles que estão crescendo nesse mundo com esse tipo de engano, né? Quero dar um abraço para todo mundo que está entrando, vai colocando de onde você é, para eu poder mandar um abraço para todo mundo. E eu quero, oi Heitor, abraço, que bom que você entrou. Eu quero aproveitar e pedir para vocês avisarem os amigos, notificarem as pessoas aí da sua rede do Face, dizendo, Pastor Lamartine vai falar sobre a ideologia do gênero. E óbvio que eu não estou aqui de maneira alguma querendo esgotar o tema, até porque esse é um tema que não dá para você esgotar em pouco tempo, mas eu espero que depois que nós terminarmos a live, você possa compartilhar com todas as pessoas nas mídias sociais, seja através do Facebook, seja através dos WhatsApp, e que a gente possa levar adiante, né, a palavra de Deus nessa questão tão importante. Um beijo para todo mundo que está chegando. Paz do Senhor, Aline Maria, Vanessa, Minho Bottigelli, paz do Senhor, Diene Jan de Porto Alegre, Tânia Beck de Cotia, Rosalice de Simão Dias, Sergipe, Maria Vitória da Conceição de Vitória, Lilma Santos Paulínia, Roberta e Rúbia Martins, meus sobrinhos, lá de Olímpia, Cláudia Silva, boa noite, Daniela Carbina Ansanello. Gente, beijo grande para todos vocês. Cláudia Teixeira, da capital, Nathalie Scaranari, Cláudia Silvia, Luciano Cavada. Gente, vai chamando a galera aí para a gente poder fazer e começar a discutir a questão da ideologia de gênero, né? Isso é muito importante que você tenha consciência do que está acontecendo, porque isso é um levante, na verdade, isso é uma orquestração do inferno, mas que tem motivos diversos, tem agendas diversas. Na verdade, o objetivo de Satanás é afastar o homem de Deus, mas a gente vai discutir aqui quais são as agendas de todos esses proponentes, desses que estão apoiando a chamada ideologia de gênero. Estão prontos para começar? Sabrina Chagas, Gildete Mendes Ferreira, boa noite. Maristela Ramalho de Queiroz, boa noite. Paloma Silva, paz do Senhor. Maria Souza, boa noite. Bom, gente, nós vamos começar. O que de fato é a chamada ideologia de gênero? A ideologia de gênero é uma ideologia, portanto, uma ideia, um conceito, uma tese de que não existem só dois gêneros. Não existe somente o gênero masculino e o gênero feminino. Na verdade, essa ideologia defende que você pode ter geneticamente um gênero, né? Porque se você é, por exemplo, um homem, você tem o gene X e o gene Y. Se você é uma mulher, você tem o gene X e o outro gene X. Então, quando um homem se casa com uma mulher,
Se ele emprestar o gene Y, vai nascer um menino. Se ele emprestar o gene X, vai nascer uma menina. Então, a ideologia de gênero diz que isso não é uma regra e que, na verdade, as pessoas vão escolher que gênero elas têm. Até na própria novela da Globo, eu não assisti, mas o que me contaram é que parece que a atriz principal era uma mulher que se sentia no corpo errado e, portanto, queria ser um homem, mas que, na verdade, gostava de homem. Então, ela não bastava para ela se relacionar com um homem como mulher, de uma maneira natural, heterossexual. Ela precisava se transformar num homem, no seu corpo, mas ainda assim ter uma relação com outro homem, portanto, uma relação gay. Então, é um transexualismo gay. E, na verdade, a autora da novela quis propor mesmo o assunto para chocar e para gerar esse tipo de polêmica. E hoje as pessoas estão confundindo a questão de homossexualidade com a questão de gênero. Porque o fato de uma pessoa ser homossexual não muda absolutamente o seu gene, o seu código genético. Se é mulher, a pessoa pode ter uma escolha, né? Ou até mesmo uma orientação sexual homossexual, mas ainda ser homem ou ser mulher. Então, a ideologia de gênero, ela, na verdade, ela fere frontalmente a ciência. Porque a ciência já há muito tempo descobriu que o código genético masculino é diferente do código genético feminino. Se você é homem, você recebeu da sua mãe o gene X e do seu pai o gene Y. Então, você sendo XY, você é um homem. Se você receber do seu pai o gene X, você é mulher. Então, os cromossomos XX determinam uma mulher, XY determina um homem. Isto é definitivo. É genético. Isso não tem absolutamente nada a ver com orientação sexual. Porque uma pessoa pode ter uma tendência homossexual e, obviamente, gostar e ter essa atração por pessoas do mesmo sexo, mas ainda assim, do ponto de vista do gênero, ser um homem ou ser uma mulher. Não é isso que nós vamos discutir aqui. Nós vamos discutir a chamada ideologia de gênero. Agora, por que se defende isso? Qual é a agenda que está por detrás desta ideologia de gênero? Bom, eu quero dizer que espiritualmente, meus queridos, quando Deus criou o homem e a mulher, ele, na verdade, partilhou da sua imagem e semelhança. Deus não é homem e tampouco é mulher. Deus é um ser que tem características na sua própria personalidade que ele partilhou aos seres humanos através da mulher e do homem. Por exemplo, o amor de Deus incondicional é o amor de mãe. Então, a característica deste amor condicional ele imprimiu na qualidade da mãe. É por isso que a mãe, em função não só dos seus hormônios, não só da sociedade, ela tem um amor muito mais profundo pela sua prole do que o próprio pai. Isso não é simplesmente social, isso é até na própria natureza. Até na natureza, quem cuida dos filhotes é a mãe. O pai, muitas vezes, ele é usado para procriar, né, para produzir a descendência, e depois ele se afasta e nunca mais tem contato com a sua prole. Então, até na própria natureza, a mãe é aquele ser para quem Deus partilhou e compartilhou do seu amor incondicional. Aliás, um dos nomes que a gente conhece de Deus, El Shaddai, que é traduzido como Todo-Poderoso, na verdade, é um nome muito mais relacionado à mulher do que ao homem, porque Shad, no hebraico, é peito, seio. El Shaddai nada mais é do que o Deus que nutre
os seus filhos como uma mãe nutre os seus filhos através do aleitamento. Então, a característica de Deus, de ser um Deus amoroso, de ter um amor incondicional, ele partilhou para com a mulher. A característica de ser um líder, aquele que apresenta a visão de mundo, ele partilhou ao homem. É por isso que está provado, a própria pedagogia mostra que a mãe, quando carrega o filho, ela carrega voltado para si. Porque ela fornece a ele a visão do amor incondicional. O pai geralmente bota o menino no cangote e ele apresenta a visão de mundo. E é muito comum que os filhos, ainda que tenham muito mais chamego, muito mais ligação com as suas mães, quem forma a visão de mundo é muito mais o pai do que a mãe. Porque Deus deu ao homem essa capacidade, né, de ter uma visão, um foco muito mais diretivo do que a mulher. Agora, a verdade é que a família que Deus criou, ela foi projetada e criada por Deus para que os filhos que ali nascerem tenham todas as suas necessidades supridas. E por isso que é muito importante que uma criança cresça num lar onde ela receba essas duas identidades antagonicamente diferentes, mas que formarão o seu caráter, a sua visão de mundo e até mesmo a sua sexualidade. Então, do ponto de vista espiritual, uma ideologia como essa de gênero, que ataca frontalmente aquilo que Deus criou, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e depois diz, macho e fêmea os criou. Portanto, a mulher não é inferior ao homem, tampouco o homem é superior à mulher. Eles são diferentes, porque os dois juntos oferecem aos seus filhos a identidade da parte de Deus projetada nas suas personalidades. Então, a ideologia de gênero, ela afronta espiritualmente não só o ser humano como pessoa, mas também a família, que é a instituição mais antiga da humanidade. Não foram os homens, não foi a sociedade, muito menos a sociedade burguesa, que inventou o modelo da família como nós conhecemos, a família tradicional. Foi o próprio Deus. Portanto, a ideologia de gênero, ela fere de maneira frontal ao próprio Deus, porque é uma maneira de dizer, Deus criou assim, nós não queremos andar segundo os seus conselhos, segundo a sua vontade e segundo o modelo que ele criou, o homem e a mulher. Portanto, quando nós vemos redes de televisão, jornais, escolas, procurando defender de todas as maneiras essa ideologia, nós percebemos a situação caótica do ponto de vista espiritual que o mundo de hoje está passando. E nós somos subproduto disso. Aliás, nós precisamos ser resistência a esse tipo de mentalidade. Porque enquanto estivermos aqui, nós podemos resistir este avanço desse espírito maligno que vem com o objetivo de destruir o homem na sua identidade mais profunda, que é na identidade de ser macho ou fêmea, homem ou mulher. E mais uma vez eu quero frisar, isso não tem absolutamente nada a ver com a questão de orientação sexual, de sexualidade, de preferência, seja o nome que você dá. Então, além de confrontar a ciência, porque a ciência descobriu o código genético e o código genético de um ser vivente determina se ele é macho ou fêmea. Não existem transgêneros entre na própria ciência. É claro, alguém aí vai poder dizer, pastor, mas e os hermafroditas? Tudo bem. De fato, existem hermafroditas na história e na ciência, mas são casos raríssimos. Não fazem a regra, mas sim uma exceção. Então aí tem que ser tratado de maneira particular e diferentemente, né? Mas as pessoas que são naturalmente, que têm a sua genética de homem ou de mulher, estas pessoas têm que ser consideradas
segundo a própria ciência, homem ou mulher. Pode até ser um homem homossexual, uma mulher homossexual, porém, o seu gênero é um gênero definido. Então, contra a ciência, contra a palavra de Deus e, portanto, uma visão que agride a espiritualidade de Deus, os conceitos, os paradigmas de Deus, ao criar o homem e ao partilhar com os seres humanos a sua própria identidade. Mas eu quero trazer um terceiro aspecto, que é o aspecto social. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas Karl Marx, que é o pai do marxismo, o pai de todos os subprodutos do marxismo, como o comunismo, socialismo, ele tinha consciência que a única maneira de você vencer a estrutura capitalista seria destruindo a família, chamada família burguesa. Porque ele percebeu, ele conseguiu entender que as convicções, os ensinamentos que o indivíduo recebe dentro de uma família estruturada, onde ele recebe amor, onde ele recebe afeto, é muito mais difícil você mudar estas convicções que foram introjetadas pelos pais, pela família, com amor, com ensino, acompanhando o indivíduo até que ele seja maduro. Então, em todas as revoluções que aconteceram, seja na Revolução Bolchevita de 1917 na Rússia, seja na Revolução Educacional da China, sempre que eles tentaram implantar o comunismo ou o socialismo, passou pela sua agenda o tirar a guarda, a responsabilidade do ensino, da educação dos pais, da família, e transferir para o Estado. E na China, por exemplo, aconteceu uma coisa interessantíssima. Os professores foram arrancados das escolas e foram levados para o campo para arar a terra. E os camponeses foram tirados dos campos e foram levados para as escolas. A família deixou de ter papel importante. E os filhos foram, inclusive, incentivados a denunciar os pais, principalmente aqueles que não concordavam com a visão do Estado, a visão comunista. Então, é muito importante que vocês entendam que por trás desta visão da ideologia de gênero, existe uma agenda também social e política. Não é à toa que no Brasil, quem tentou implantar essa ideologia, inclusive colocando-a como parte do currículo das escolas públicas, foi o PT. Por quê? Porque na agenda do PT eles entendem, e conhecendo o marxismo e o seu modus operandi, ou seja, a sua maneira de agir, eles entenderam que eles tinham que acabar com a estrutura da família. E, portanto, a ideologia de gênero vem para questionar papel de pai, papel de mãe. Propuseram outras leis, como a lei da palmada, para que o pai não tivesse mais a autoridade sobre os seus próprios filhos. Então, na verdade, o que a gente tem percebido é que a ideologia de gênero, ela não é simplesmente, como a grande maior parte da população acredita, uma ideologia sentimentalista que visa dar ao indivíduo que sofre por conta do seu problema, da sua sexualidade, da sua inadequação na sociedade, então dar a ele a opção de escolher o que ele quer. Queridos, como que uma criança de 5 anos pode escolher que tipo de gênero ela tem? O que uma criança de 5, 6 anos, ou 8, 10 anos, ela sabe a respeito da vida e a respeito de si mesmo. Então, o que eles estão tentando fazer, na verdade, é desestruturar a família. Porque se você desestrutura a família, você desestrutura a sociedade. E para desestruturar a família, você tem que questionar e abalar os pilares da família, que é pai e mãe. Por isso, a sociedade defende divórcio, defende a dissolução do casamento. Por isso, outro dia eu li até um artigo interessantíssimo de um padre que ele diz: hoje
a sociedade faz tudo para que os sacerdotes se casem, ao mesmo tempo que faz tudo para que as famílias e os casamentos acabem e as pessoas possam viver sem um compromisso. A sociedade hoje está sendo pautada por uma agenda espiritual satânica do anticristo, mas que também tem uma agenda social, uma agenda dominada e defendida por intelectuais de esquerda que estão abalando as estruturas da chamada sociedade burguesa. Outro dia eu estava assistindo ao Pondé. O Pondé é um filósofo ateu, mas ele faz considerações interessantíssimas a respeito da sociedade. Ele estava dizendo que a esquerda, ela foi derrotada no mundo inteiro, ou seja, em todos os países comunistas fracassaram. Você não vê um país comunista que tenha sobrevivido e que tenha sido vitorioso. Alguém até vai dizer, não, mas e a China? Queridos, a China hoje é um país totalmente capitalista, mas capitalista de Estado. As pessoas não têm liberdade lá, mas o que se pratica lá não tem absolutamente mais nada a ver com socialismo. A China hoje é um país capitalista de Estado. Por isso, progrediu economicamente. Todos os países comunistas falharam. E nessa ponderação, o Pondé disse o seguinte, mas a esquerda, ela venceu num aspecto extraordinário, que é na produção de material de ensino, de intelectualidade. Ele diz assim, a esquerda domina todos os níveis da educação mundial. Então, ele até comenta que aqui no Brasil, os ricos, vamos dizer assim, os apoiadores do PSDB, mandam seus filhos para as melhores escolas, as mais caras, cujos professores são todos comunistas. Então, o que está acontecendo hoje é que os filhos desses industriais, desses camaradas que estão cheios de dinheiro, hoje estão defendendo a esquerda, rompendo com tudo aquilo que a direita defende. Então, ele diz, se tem uma coisa que a esquerda venceu, é porque ela detém a produção intelectual. A esquerda domina a mídia, domina a televisão, domina os jornais, domina os formadores de opinião. E em função disso, a agenda de todos estes é uma agenda de destruir a família como estrutura basilar da sociedade. Então, queridos, a ideologia de gênero, ela não só afronta a ciência, porque segundo a ciência e o código genético, ou alguém é homem, ou é mulher, ou é macho, ou é fêmea. Ela também afronta de maneira extraordinária ao próprio Deus, que criou o sistema do mundo, que desse certo, que progredisse, que trouxesse paz através de uma família, de um homem com uma mulher, macho e fêmea, seres geneticamente diferentes, emocionalmente diferentes, psicologicamente diferentes, mas espiritualmente iguais perante Deus, para os quais ele partilhou da sua natureza. Parte dela, da natureza de Deus, ele partilhou com a mulher, parte da natureza de Deus ele partilhou com o homem. Então, quando alguém é criado por dois homens ou por duas mulheres, por mais amorosos que sejam, jamais eles poderão contribuir para a formação da identidade desta criança como Deus planejou. Então, a ideologia de gênero, eu não tenho dúvidas, é uma das estratégias do espírito do anticristo que está dominando o nosso mundo nos nossos dias. E por último, a questão social, como eu disse, é uma agenda da esquerda de destruir a família burguesa, e em todos os lugares onde eles implantaram as revoluções, primeiro eles tiveram que destruir a família, eles tiveram que tirar o pátrio poder dos pais e passar a educação dos filhos para o Estado. Porque uma vez desestabilizada a família, é mais fácil catequizar, é mais fácil convencer aquela geração que se tornará subserviente aos seus propósitos, né? Vamos dizer assim. Agora, o que fazer, meus queridos? Aqui chega a parte prática da minha palavra.
O que fazer diante disso tudo? Eu quero dizer que é hora da igreja sair das quatro paredes. É hora da igreja parar de brincar de ser cristão. É hora da igreja descer do muro, irmãos. Nós não temos que ter medo do politicamente correto. Porque as pessoas que creem nesses absurdos, eles estão defendendo todo tipo de absurdos, né? Todo tipo de horrores que nós temos visto hoje nos nossos dias, e a gente fica chocado e fica, sabe, atrás das paredes, né? Ou dentro de casa, ou dentro das igrejas. Nós precisamos nos posicionar de maneira prática. Eu queria dizer que aqueles veículos de comunicação que são usados para defender esse tipo de coisa, eles têm que ser boicotados. Eu, por exemplo, depois que a Globo defendeu esse tipo de coisa, essa novela, eu nunca mais liguei na Globo para assistir absolutamente nada. Eu já não assistia novelas há muito tempo, mas eu gostava dos programas de esporte, de jornalismo. Bom, a partir do momento que eles se tornam instrumentos para esse tipo de agenda, então eles não vão ter o meu apoio. Agora, você vai perguntar, mas pastor, qual a diferença que faz da gente assistir ou não? A diferença é econômica, querido. Você sabe que existem instrumentos de medição do Ibope. Eles sabem exatamente quantas pessoas estão assistindo cada canal em cada horário. Agora, o Ibope, ele determina o valor econômico de um comercial, por exemplo, de 1 minuto. A razão por que um jornal nacional tem um comercial muito mais caro do que outras emissoras é porque, na hora que ele apresenta o Ibope dele é maior. Então, a maneira de nós coibirmos isso é simplesmente mudarmos de canal e deixarmos de assistir essas coisas. Ainda que eles possam ter muita qualidade em uma série de programas, eles são defensores. Todos esses artistas que têm defendido esse tipo de ideologia, a grande maioria ou é da Globo ou defende aquilo que a Globo defende. A grande maioria está alinhada, apoiada pela Globo. Não podem não ser contratados necessariamente, mas são artistas que frequentemente são chamados para se apresentar, para cantar e daí por diante. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é boicotar. A segunda coisa é protestar. Agora, acho que, se não me engano, de 7 a 9 de novembro, vem a proponente dessa chamada ideologia de gênero, Judith Butler, é uma americana, uma filósofa, pós-estruturalista. Essa mulher, ela é uma feminista que agora, na sua agenda, nas suas postulações, ela está defendendo o quê? A ideologia de gênero. Ela quem é a pessoa que está por detrás disso. Vai se apresentar no SESC. É hora da igreja mandar milhares de pessoas lá na frente para protestar. Aí nas redes sociais você está recebendo links dessa palestra que ela vai dar. Proteste, entre no site, diga que nós não queremos que ela venha falar sobre essas coisas. Porque esse tipo de gente fala como se eles estivessem defendendo algo que a sociedade defende. Não, eles são uma grande minoria. E mais uma vez eu quero deixar claro, até para aqueles que de alguma maneira discordem dessa ideologia, mas que sejam homossexuais. Nós não estamos aqui falando de sexualidade, nós estamos aqui falando de gênero. Se Deus te fez, ou se você não crê em Deus, mas se você nasceu com genes de macho ou de fêmea, é isto que você é. Isso não tem absolutamente nada a ver com sexualidade. Ao combater a ideologia de gênero, nós estaremos atacando em todas essas áreas, defendendo a família, defendendo a palavra de Deus, defendendo a espiritualidade da nossa nação, impedindo que as maldições que vêm atrás disso venham a dominar a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas crianças. Então, essa é a primeira atitude que nós temos que ter, boicotar. Mas, além disso, nós precisamos orar pelo Brasil. Orar pelo Brasil porque eu creio que onde existe avivamento, igreja, onde o Espírito de Deus avança, o Espírito das trevas recua.
E a palavra de Deus diz que o espírito do anticristo já está presente, mas que ele aguarda que aquele que o detém seja retirado. Eu tenho convicção de que isso fala do arrebatamento da igreja. Portanto, enquanto a igreja não for retirada da terra, nós temos o chamado de Deus de nos levantarmos como resistência. Ainda há muita gente para ser conquistada para Cristo. Muita gente ainda precisa de libertação. Agora, quanto mais a igreja encolhe, a igreja foge desta batalha. A nossa batalha não é a batalha da carne, não é odiar aqueles que postulam e que defendem isso. Ao contrário, devemos amá-los, devemos amar a todos indiscriminadamente. Contudo, devemos ter convictos, devemos defender a palavra de Deus com muita convicção, com força, com unidade, com estratégia, porque através disso, meus queridos, Deus vai fazer uma obra na nossa nação. Então, eu posso voltar a falar a respeito desse tema mais para frente, mas vamos orar juntos. Eu quero terminar essa minha palavra orando com todos vocês e, mais uma vez, encarecidamente, compartilhe essa palavra. Não deixe de compartilhar. Muita gente precisa ouvir para entender o que está acontecendo. Amém? E vamos resistir, vamos lutar contra o espírito do anticristo e vamos deixar que o Espírito Santo nos use em nome de Jesus. Pai, eu quero orar agora, juntamente com todos os meus irmãos, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Orar, Pai, para que o Senhor levante a tua igreja cheia do teu Espírito, cheia de autoridade para amarrar os demônios, ó Deus. Porque ainda que não vejamos, eles estão por debaixo disso, eles estão por detrás do pano. A tua palavra diz que o espírito de engano já opera, Senhor. E nós queremos te pedir, ó Deus, que a luz do Evangelho seja mais poderosa, porque a palavra do Senhor diz, Senhor, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Senhor, protege as nossas crianças, Senhor, adentra os lares, Senhor, traz a consciência para pais e mães que eles precisam amar os seus filhos, acompanhar os seus filhos, saber o que eles estão recebendo nas escolas e ministrar sobre a vida deles. Restaura os lares, restaura as famílias, porque só assim, ó Deus, a tua igreja poderá de fato exercer o poder, ó Deus, de influência e de resistência contra esse espírito do anticristo. Sabemos, ó Deus, que quando a igreja for retirada no arrebatamento, o mundo estará à mercê do espírito de engano. Mas enquanto estivermos aqui, conta conosco, Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Um beijo no coração de todos vocês. O Brasil é de Jesus, sim. E quando você diz amém, né, você está dizendo, na verdade, eu creio. Porque amém é uma palavra que vem da mesma raiz de fé no hebraico. Então, eu creio. Diga, eu creio, Jesus é Senhor do Brasil. Enquanto estivermos aqui, nós vamos resistir a esse avanço do anticristo. Tá bom, meus queridos? Um beijo grande no coração de todos. Muito obrigado por vocês que estão seguindo as minhas redes sociais, compartilhando. Saibam que muita gente ao redor do mundo tem sido abençoado pelas pregações, pelas palavras. Onde quer que eu esteja viajando, eu tenho testemunhos de pessoas que se converteram, voltaram para o Senhor, tiveram seus casamentos restaurados. E eu agradeço muitíssimo a todos vocês, porque são vocês que estão levando adiante a minha palavra através das redes sociais. Amém? Beijo grande no coração de todos vocês.